Bom dia, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem para juntos darmos início às nossas aulas de quarta-feira, tá bom, pessoal? E já convido vocês para iniciarmos nossa aula de ciência fazendo a leitura individual e reflexiva da página 243 do nosso livro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, as plantas. Nós estamos estudando sobre as plantas e vamos finalizar o nosso processo de aprendizado hoje sobre esse tema tão importante, sobre esses seres vivos tão importantes. Então, eu já vou pedir que vocês pausem o vídeo e façam a leitura individual e reflexiva da página 243, onde fala sobre o processo de germinação e dispersão das sementes das plantas. Então, tia Viviane vai pedir que você faça o seguinte: pause o vídeo, faça a leitura e em seguida você volta para que nós possamos juntinhos continuar a nossa aula. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. Bem, meus amores, na semana passada, nossa aula foi explicando como nascem as plantas. Todos nós aprendemos que as plantas elas nascem das sementes, como que elas nascem do caroço quando é uma semente única em uma fruta, mas nós ficamos por aprender ainda como é que essas sementes elas são dispersas na natureza, como é que ocorre o processo de germinação. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre. A germinação ela é um processo natural no qual a semente ela inicia seu desenvolvimento de crescimento, de nascimento. O processo de crescimento da semente é a germinação. E para que haja a germinação, o que é necessário? É necessário que as sementes elas estejam perfeitas e que elas estejam inteiras. Sementes com algum defeito, com algum problema, elas não germinam e assim a planta não nasce, ok? Quando uma semente germina, ela se transforma em uma nova planta da mesma espécie. E para essa semente germinar, para acontecer o processo de germinação, é necessário alguns cuidados, como diz aqui no nosso texto, como terra fofa, água, a luz solar e espaço suficiente para crescer. Se receber todos esses cuidados, ela se desenvolve das seguintes maneiras. Eu vou colocar aqui ao lado uma foto que mostra o processo de germinação de uma semente, onde na terra úmida a semente ela vai inchando aos poucos até rasgar a película que cobre a semente. Logo mais à frente nós vamos fazer uma experiência. Antes de tudo, preciso que vocês entendam como acontece esse processo. Então, a primeira etapa é quando a película da semente se rompe e dessa semente uma pequena pontinha surge até se fixar na terra. E essa pontinha fixada na terra, e essa pontinha, ao fixar-se na terra, ela produz a raiz. E dessa raiz fixada na terra, essa pontinha vai crescendo, crescendo, subindo a superfície, até se tornar visível e novas folhas vão surgindo, até construir-se da germinação, construir-se dessa pequena pontinha o caule da planta. E é assim que acontece o processo de germinação. Mas para que esse processo de germinação aconteça, a semente tem que estar no solo. E vocês podem me perguntar nesse momento como é que acontece o processo de dispersão das sementes na natureza. E é o que nós temos aí no nosso próximo passo do nosso texto explicando. Quando o ser humano quer novas plantas, ele geralmente prepara a terra e espalha sobre ela as sementes. Esse aí não é um processo de dispersão das sementes natural, mas a própria natureza tem os seus próprios métodos de dispersar essas sementes pela natureza. E essa dispersão ocorre das seguintes maneiras, como nós temos aí no nosso texto. A dispersão ela também é feita por alguns animais que carregam consigo as sementes quando se alimentam delas ou simplesmente as levam agrupadas em seus pelos, penas ou em outras partes do corpo. Acontece também pelo vento que as carrega. Essa dispersão das sementes também pode acontecer pela água das chuvas ou dos rios, que também as transporta. E existem também algumas plantas que, quando os frutos nascem,
e amadurecem, eles se abrem de uma forma natural e como a semente está estruturada dentro do fruto, quando esse fruto se abre naturalmente, essas sementes são jogadas no solo, assim gerando outra planta da mesma espécie. É o que acontece com a mamona, com a vagem. Essa planta que eu estou colocando aqui ao lado para vocês identificarem, tá certo, pessoal? Então, esse é o processo de germinação natural, né? Esse processo de dispersão de sementes natural. E com essa nova informação, nós finalizamos a nossa unidade 4 e estamos prontos para as nossas atividades avaliativas. Já quero prepará-los que depois, finalizando a aula sobre esse assunto, nós teremos algumas atividades avaliativas. Mas não se preocupem agora, eu tenho certeza que vocês já estão preparados. Hoje, para finalizar a nossa aula sobre germinação e dispersão das sementes, nós temos uma atividade simples, apenas na página 244. Nós não vamos fazer o relembrando nesse momento. Nós vamos fazer apenas a página 244, que é relacionado à germinação e dispersão das sementes, que foi o tema da nossa aula. Então, finalizou a nossa aula. O que é que nós vamos fazer? Vamos resolver essa atividade da página 244 e, finalizando a atividade, mandar o feedback para a tia Viviane. Gente, quero bater na mesma tecla mais uma vez. Não se esqueçam de sempre irem mandando as atividades para a tia Viviane. É muito importante, é super importante que vocês mandem o feedback para a tia Viviane. Tá bom, meus queridos? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tenham entendido como é que acontece esse processo de germinação e dispersão das sementes na natureza. Finalizou, faz a atividade, manda o feedback para a tia Viviane e, sempre que possível, deem uma revisada nesse assunto para que vocês não sejam pegos de surpresa na hora das avaliações das atividades avaliativas. Então, um grande beijo, fiquem com o Papai do Céu, espero que tenham gostado da nossa aula de ciência e até a próxima. Tchau, tchau!